Aleluia. Amém. Eu queria que você, que está um pouco distante, eu queria que você se juntasse com pelo menos uma pessoa nessa noite. Gostaria que você, de preferência, alguém que você não conhece. Pessoal da mídia, por favor, de preferência com alguém que você não conhece. Até no máximo 3 pessoas, ok? Amém? Amém? Eu gostaria que nessa noite você começasse a declarar bênção sobre essa pessoa que está do seu lado. Que você começasse a perguntar para ela o que você necessita de Deus. O que você precisa, qual a resposta que você precisa nessa noite de Deus? O que você veio buscar nesse lugar? O que talvez está impedindo a sua adoração completa nessa noite? Pergunte isso para ela nessa noite. Deixa Deus te usar para entregar as palavras. Aleluia, Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Nós glorificamos o teu santo nome nessa noite, Deus. Intensifica a sua oração. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor está aqui, Senhor. Nós cremos, Deus, que o seu poder, o seu mover, o seu agir, Senhor, o Senhor já está nessa casa, Deus. Aleluia, Senhor. Se você receber palavras do Espírito Santo, entregue. Não guarde nada para você, não leve para sua casa. Entregue aquilo que o Espírito Santo está falando. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento de ensino. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. O teu povo está aqui nessa noite, Senhor. Clamores estão subindo nesse lugar, Senhor. Não mais clamores individuais, Senhor, mas há um povo, irmãos orando um pelos outros, Pai. Clamando não por si, não pelo individual, Senhor, mas pelo coletivo, pela bênção um do outro, Senhor. Libera agora em nome de Jesus as palavras, Senhor. Libera aquilo que muitas vezes está travado no mundo espiritual nessa noite, Senhor. Que essa noite, Deus, seja uma noite de respostas. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Tome seu lugar, por favor. Aleluia. Queridos, eu gostaria que você já deixasse sua Bíblia aberta no livro de Lucas 24, um texto já conhecido da gente, mas algo muito particular que Deus ministrou no meu coração nesses dias. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu creio que isso pode virar uma chave, e vai virar uma chave nas nossas vidas. Esse é um ano que nós estamos trabalhando muito com células, ainda mais do que no ano passado. É um ano em que nós estamos startando muitos relacionamentos que foram paralisados nos anos passados. Então, nós entendemos que precisamos ter um cuidado com esse sentido. Então, por favor, já deixe a sua Bíblia aberta nesse livro, no livro de Lucas 24, o texto de Emaús, que é a partir do 13 até o 35, nós vamos ler, ok? Mas antes eu queria fazer uma breve introdução. Se hoje alguém chegasse para você do culto, da igreja, né, da família, e perguntasse para você, bem olhando na bola branca dos seus olhos, né, como que você está? Como que está o seu dia? Como que foi seus 3 primeiros dias da semana? Você responderia com sinceridade? Não pode mentir. Não pode mentir, gente.
Vou mudar a pergunta. Se Jesus estivesse lá naquela portaria lá, ó, e Jesus agora perguntasse para você assim: Wellington, como foi seu dia? Você seria verdadeiro com Ele? Você seria sincero? Você rasgaria o seu coração? Você estaria nu na presença de Jesus? Sim, né? Acredito que todos nós aqui sim, não é? Agora, se Jesus usasse uma pessoa para perguntar para você: como está o seu dia? Será que você teria a sensibilidade de compreender que é Jesus falando através da boca dessa pessoa? O Espírito Santo começou a ministrar algo, até conversando e compartilhando com a minha esposa, porque às vezes nós estamos muito alheios a tudo que está acontecendo à nossa volta, e muitas vezes nós não prestamos atenção nas pessoas que estão à nossa volta, nas pessoas que estão conosco, nas pessoas que precisam de um sorriso meu, de um abraço meu. E esse não é um papel dos líderes de célula, ou dos pastores dessa casa, ou dos líderes dessa casa. Esse é um papel de todo cristão. Quando nós olhamos para a palavra de Cristo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que aquele povo, quando cai na graça de todo o povo em Atos, eles tinham tudo em comum, e era evidente o amor entre eles. E qual que é essa forma evidente? Como que eles amavam ao ponto daquele que não é um cristão reconhecer de que algo tinha diferente ali? O Espírito Santo me levou a pensar muito sobre isso, porque nós estamos entrando, e eu creio em nome de Jesus, que nós estamos entrando em uma fase nova da história da igreja, que pessoas vão se achegar por aquela porta, e um sorriso seu vai libertar essa pessoa, um abraço seu vai libertar essa pessoa, um abraço nosso vai colocar essa pessoa ajoelhada nesse altar. Por isso que eu e você temos que ter muito mais atenção e cuidado. Quando nós falamos em ter cuidado com pessoas, talvez nós estamos negligenciando até isso em nossas células. Algo que talvez é muito falado aqui. Quantas vezes você mandou uma mensagem para alguém da sua célula nessa semana? E nós estamos apenas na segunda semana. Será que você lembrou de perguntar a ela: como você está? Como está o seu coração? Se nós queremos uma igreja 100% discipulada, queridos, nós não precisamos esperar que os pastores e líderes dessa casa comecem esse processo. O discipulado pode vir através de mim e de você, com uma simples pergunta: como você está? Quando nós entendemos o ministério de Jesus, e nós olhamos para o ministério de Jesus, nós compreendemos que Ele escolheu pessoas totalmente distintas, com origens distintas, com profissões distintas e com personalidades distintas. Isso não é à toa. Ao mesmo tempo em que Jesus treinava eles, Jesus estava sendo treinado no falar com pessoas diferentes, treinado no agir com pessoas diferentes. Tudo o que Jesus fazia era intencional. Por isso nós precisamos entender essa chave através de Jesus, e isso vai muito além do seu jeito, queridos, por favor, né? Talvez você está pensando assim: pastor, mas esse é meu jeito, né? Esse é meu jeito, eu sou quietão assim mesmo, não converso com ninguém. Isso vai além do jeito que você é, porque nem sempre o jeito que você é o melhor para a obra de Deus. É ou não é verdade, né? Porque se eu fosse do jeito que eu sou aqui, gente, seria difícil de vocês me aturarem. Isso não é falsidade, isso é entender que o amor de Jesus é maior do que o que eu sou de ruim. Entende? Essa semana minha esposa me trouxe à memória algo que ela viveu, acho que quando ela era adolescente, e ela me trouxe essa passagem, que vai simplificar muito o que eu estou querendo dizer nessa noite. A Débora, ela andava de bicicleta, acho que ela deve ter compartilhado com você, né?
E ela andava essa cidade toda aqui de bicicleta. A Débora, ela gostava de sair e ela vai, né? E um dia ela voltando, se eu não me engano, do trabalho, ela encontrou uma senhorinha, que ela não conhece, gente. Ela não conhecia essa senhora. E ela deu um sorriso, quem conhece a Débora, sabe como que ela é, né? Ela deu um sorriso para essa pessoa, para essa senhora, e só falou, bom dia. E passou de bicicleta. Só fez isso. A partir desse momento, todos os dias que ela passava na casa dessa mulher, ela fazia esse mesmo jeito. Bom dia, dessa forma. Teve um dia que ela ficou sem a bicicleta. E ela passou nesse mesmo lugar. A mulher, ela tentou para a Débora deu um sorriso para ela, né? Falou bom dia. Ela falou assim, escuta, cadê sua bicicleta? Aí ela falou assim, a minha bicicleta quebrou. Aí a senhora perguntou para ela, mas onde você mora? Aí a Débora explicou para ela, né? Que é lá longe, E a senhora falou assim, nossa, é longe, você vai daqui até lá? A Débora falou, eu vou, tem que ir, né? Preciso chegar em casa. E a senhora falou assim, como que você consegue, andando tudo isso, ainda estar feliz? Aí a Débora falou para ela assim, mas, porque ela não compreendia naquela época, né? O que significava isso, o que significaria isso para aquela mulher. Mas a senhora, ela compartilhou com a Débora que, do primeiro dia que ela viu a Débora, e a Débora deu um sorriso e falou bom dia para ela, naquele dia, ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela. Um dos filhos não queria mais ela em casa, e estava para colocar no asilo. O outro filho tinha roubado ela. Então, você imagina a situação, o caos que estava emocionalmente essa mulher. Mas o sorriso da Débora libertou aquela mulher. Um bom dia libertou aquela mulher. Ela falou para a Débora que ela recebeu vida naquele dia. Gente, o que eu quero trazer à sua e à minha mente? Através do nosso sorriso, através do jeito que nós nos portamos como cristãos, você pode libertar alguém. Você pode quebrar cadeias de alguém. Sabe, talvez você chegue aqui na igreja, e você chega que nem aquele crente do limão, né? Chupou uma penca de limão, né? E você chega com cara de poucos amigos, porque o seu dia não foi bom. Só que você já parou para pensar que aqui dentro desse lugar existem mais pessoas que os dias também não foi bom? Se todos nós que não tivemos um dia bom, resolvermos ter uma conduta de, não conversa comigo não. Imagina como que vai ser esse culto. Imagina se toda vez que eu e você tivermos um dia ruim, nós transferirmos para Deus essa frustração. Não, Deus, não fala comigo não. Hoje eu não estou bom. Então não fala comigo. Porque muitas vezes, queridos, nós fazemos isso com o próximo. E a gente às vezes nem percebe. Então eu queria ler com você o texto da palavra do Senhor, que ele diz o seguinte, a partir do verso 13, amém? Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaús, que ficava mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Queridos, muitas vezes nós estamos como esses dois aqui. Nós estamos tão presos naquilo que está passando, e tantas consequências, e tantas frustrações, e tantas coisas que roubam a nossa mente, que roubam a nossa paz, que nós não conseguimos nem prestar atenção na presença de Jesus do nosso lado.
Esses homens ao caminhar, esses homens ao estarem andando, frustrado com tudo que acontecia, frustrado com o que estava acontecendo e tinha acontecido com Jesus, a morte e todo o processo de vexame e de vergonha de Jesus, eles estavam de cabeça baixa. Eles estavam entregues aos problemas particulares dele. E eles não conseguiram notar que Jesus, o próprio Jesus, queria falar com eles. E o texto, ele continua. Enquanto conversavam e discutiam, o 15, o 16 agora, mas alguma coisa não deixou eles o reconhecer. Então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo lá, nesses últimos dias? O que foi? Jesus perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todos o povo. Ele era poderoso em atos e palavra. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel, porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Quando nós estamos mergulhados, queridos, nos nossos próprios fracassos, nós não conseguimos reconhecer até mesmo o que a profecia diz. Depois um texto um pouco mais à frente, Jesus ele fala para esses 2 homens: será que vocês não compreendem? Mas ele fala com todo o amor possível, entenda isso. Não era sem amor e sem zelo, mas ele fala para eles: será que vocês não compreendem que era necessário que isso acontecesse? E vocês estão aí tristes, e vocês estão aí apenas cuidando da vida de vocês, e vocês não estão atentos àqueles que também estão sofrendo. Sabe, queridos, eu entendo, e um dos pontos que eu coloquei nessa noite, o primeiro ponto diz o seguinte: a sinceridade abre espaço para a revelação. Jesus então pergunta sobre o que eles estavam conversando. Ele já sabia, mas ele precisava ouvir da boca desses homens. Ao falarem com franqueza, Jesus abre as escrituras e se revela a ele. Muitas vezes eu e você estamos mascarando aquilo que está aqui dentro, aquilo que está doendo aqui dentro, aquilo que nós estamos sofrendo aqui dentro, porque eu não posso abrir do meu coração para o meu irmão ou dentro da igreja, porque o que ele vai pensar de mim? Mas Jesus ele nos ensina, através desses 2, que a partir do momento que eles abriram o coração, eles receberam revelação e cura. Se você não está disposto a abrir seu coração, se você não está disposto a compartilhar da sua luta, até mesmo com o seu próximo, até com aquele que está do seu lado, que muitas vezes vai ser a cura para o seu problema, é através dele que vai vir a cura. Quantos de nós aqui, gente, eu acredito que a grande maioria, fomos curados em muitas áreas através de Cristo, literalmente no milagre, mas muitas outras áreas foi através do nosso próximo. Que diga eu, quantas vezes eu não precisei conversar com o Adriano, para ele me ajudar a curar algo aqui dentro. Quando nós tentamos resolver as coisas só entre nós, somente comigo, e não compartilhamos as coisas, a cura demora, o processo demora. Vocês conseguem compreender o porquê que essa palavra ela é tão especial para esse momento? Porque nós estamos vivendo um momento de discipulado efetivo nesse ano. E se eu e você não estivermos com corações abertos, para poder rasgar esse coração para o meu irmão, que está me ajudando, e automaticamente eu o ajudo, como que isso vai funcionar? Não é mesmo? E eu quero que você entenda aqui, queridos, que o pastor Tiago agora falou para mim pegar o microfone e rasgar para todo mundo agora. Não, não é isso. Só se Deus falar do seu coração. Mas não é isso. É para você ter alguém. Quantos aqui nessa casa
Na sinceridade, queridos, eu quero que você me responda com todo o amor, mas quantos aqui nessa casa tem uma pessoa que você pode rasgar o seu coração? Uma pessoa que você pode falar tudo para ela? Uma pessoa que vai, e aí eu vou afunilando isso, uma pessoa que vai te centralizar, não é só um ouvinte. Eu quero que você entenda isso, porque ouvinte tem um monte, ok? Ouvinte tem muitas pessoas, né? E talvez ele pode ser não um bom ouvinte, não é verdade? Você chega lá, não, mas eu estou insatisfeito com o meu casamento, meu marido não faz isso, não faz aquilo, aí a pessoa abençoada, pega e fala assim, eu já passei por isso, pode largar, vai ser pior, e é crente, vai dar divórcio, eu tenho certeza, viu, já começa a preparar já, você entende? Falador tem um monte, mas alguém que vai te dar propósito, alguém que vai olhar no teu olho assim, e vai falar assim, você está errado, você está errado. Lembrei agora, tem alguns casais que a gente trabalha e tem mais perto, né? Sempre quando a gente vai aconselhar, né, em alguns momentos, é quase que de lei, né? Ô pastor, eu não imaginava que você era desse jeito não, porque o pessoal vê eu calminho, mas aí na hora que eu preciso falar as verdades, eu tenho que ser, não pode amaciar, porque não é assim comigo. A gente precisa ser verdadeiro, são pessoas que nos posicionam no caminho correto, não é aquela pessoa que fala o que você quer ouvir. A sinceridade abre porta para a revelação de Deus. O segundo ponto, queridos, a sinceridade atrai a presença de Deus, e eu queria lembrar de vocês o texto de 2 Reis, se eu não me engano 4, que é o texto da sunamita, e aquele moço, ele encontra com a sunamita, e ele pergunta algo muito poderoso para ela, está tudo bem? E o que ela fala? Tudo vai bem. Queridos, o filho dela, que ela pediu, tinha acabado de morrer. E aí talvez você esteja pensando assim, pastor, mas então ela foi falsa. Não, ela não foi falsa, ela foi muito verdadeira, porque realmente dentro do coração dela, estava tudo bem, porque ela ia atrás de quem pode dar sentido e solucionar o problema, entende? Então por isso que ela descansa, e mais uma vez Deus usa uma pessoa, um profeta, para tirar essa ansiedade, essa tristeza, esse desespero do coração dessa mulher, para fora, para que ela seja curada. E é interessante que a partir do momento que ela joga tudo aquilo para fora, o filho é ressuscitado. Existem milagres, queridos, que enquanto você não abrir a sua boca, para tirar a sujeira, o desespero, as coisas que estão entulhadas aqui dentro, esses milagres eles não vão acontecer. Eles não vão acontecer. A nossa vida vai ficar patinando sempre no mesmo lugar. Aqui nós começa domingo que vem, né, Romário? A clínica, né? Domingo que vem. Aqui a nossa casa, nós já passamos por vários EIFOLs e clínicas da alma, oficinas da alma. Mas não é interessante como cada ano que passa a gente precisa consertar alguma coisa? Parece que a gente acabou de passar pela oficina da alma, não é? Acabei de passar pela oficina da alma, dá 3 meses eu preciso solucionar outra coisa, outro trauma, lá na oficina da alma de novo. Sabe por quê, queridos? Porque você e eu temos dificuldade de abrir e rasgar o nosso coração. Talvez essa cura viria muito mais rápido, mas eu e você preferimos ficar trabalhando contra nós mesmos e sabotando o nosso futuro. E se eu saboto o meu futuro, como que eu vou ajudar alguém a ter futuro?
O terceiro ponto, queridos, que eu queria falar nessa noite, a sinceridade, ela gera o milagre. O abrir o seu coração, estar desnudo, estar nu na presença de Deus, estar nu na presença de alguém que pode te dar direcionamento, gera um milagre na sua vida. Como eu já falei aqui, talvez Deus está esperando só você abrir a sua boca. Talvez Deus está esperando só você rasgar o seu coração. Eu não sei a luta que você passou, eu não sei a luta que você passa, mas os princípios de Deus são os mesmos para quem passa a luta grande e para quem passa a luta pequena. É a mesma coisa. Você quer ser curado? Então você precisa liberar. Você precisa liberar. E essa pessoa que está aí, ao alcance da sua mão, pode ser a pessoa usada para você ser curado. Eu creio nisso. Porque eu creio e já vejo pela fé que vai chegar um momento, queridos, que todas essas cadeiras estarão lotadas. E vai ter tanta demanda que os pastores dessa casa não vai dar jeito. Quem que vai ter que assumir isso? É você. É você. É cada um de nós. O pastor vai chegar aqui, meu Deus, eu preciso resolver o problema de fulano de tal. O irmãozinho já chegou, não, já conversei com ele, está tranquilo, já está bem, está alinhado. Vai te ligar essa semana. A igreja deveria e tem que ser assim. Então, queridos, o convite para mim e para você nessa noite, abra o seu coração de verdade, rasgue seu coração. Se você não tem essa pessoa que te direciona, essa pessoa que te diz não, essa pessoa que diz que você está errada, se você não tem, procura uma. Procura uma, né? Pelo menos uma, procura uma. Você e eu precisamos de alguém assim. Eu creio que Deus vai fazer algo poderoso, se você se colocar à disposição, e como nós estamos no ano da coragem, ter coragem para isso. Amém? Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Amém? E eu gostaria que você fizesse algo muito especial nessa noite. Você e Deus. É você e Deus. Eu gostaria que você começasse a rasgar o seu coração para Deus com algumas coisas que talvez você não contou para Ele. Algumas coisas que estão aí, dentro do seu coração, guardado. E você não quer largar mão porque você acha que a justiça é sua. E isso te impede de ser bom para o seu irmão, de ser bom para a comunidade. Talvez tenha algo que te trava e impede de você interagir com a igreja. Não, eu não vou falar com ninguém, porque ninguém veio falar comigo quando eu entrei na igreja, então eu não falo com ninguém. Não seja assim. Não use de um erro para outros erros. Amém? Eu gostaria de orar com você, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, o Teu povo está aqui nessa noite, Senhor Jesus, e nós recebemos uma palavra do Teu trono, Deus. Pai, eu Te agradeço porque nós vemos, ó Pai, que grandes mudanças estão acontecendo no seio da Tua igreja, Pai, e nós entendemos, ó Pai, que essas mudanças agora estão vindo dos arredores para o núcleo da igreja. Pai, nós compreendemos que o Senhor está fazendo algo sobrenatural, Pai, nós não queremos, ó Pai, parar esse mover, Senhor, muito pelo contrário, nós queremos ser as chaves, nós queremos ser as portas, nós queremos ser a solução, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, há um povo aqui, Deus, que está Te entregando tudo, há um povo que está sendo ainda mais sincero, contando ao Senhor aquilo que muitas vezes está escondido e oculto, Senhor, e Espírito Santo, eu quero pedir na autoridade do nome de Jesus, que talvez, se há alguma barreira mental nessa noite, se há algo que está impedindo essas memórias, essas cicatrizes de brotarem nessa noite, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus e cancelo, e que na autoridade do nome de Jesus, Senhor, essas feridas, Senhor, elas venham para fora, para ser curadas, cicatrizadas.
Ah, Deus, em nome de Jesus nós cremos, ó Pai, que o Senhor já está fazendo algo sobrenatural, então nos ajude a entender o seu mover. Pai, eu agradeço por essa noite, por essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus Cristo, Senhor, amém e amém, amém?